Boa noite, pessoal! Hoje o programa será um pouquinho diferente. Esta semana, Henri Cristo realizou o cerimonial fúnebre de Magdalena Tais, a mulher que o criou. E agora, iniciaremos com a dissertação e logo após, o vídeo do funeral. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu esses milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensina maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando osais julgar-me, estareis sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Independente de crença, independente de princípio filosófico e religioso, eu estou aqui para olhar uma última vez para o rosto da mulher que me criou, que me amamentou, que esteve comigo nos momentos mais difíceis, quando em 1953, 54, 55, as paredes do quarto em que eu dormia desapareciam e eu via o caos que nos espera. E eu chorava, inconsolável, ao ver o resultado da eclosão nuclear. E ela me aconchegava, me trazia no colo dela e colocava a minha cabeça no meio do colo dela e dizia: nós estamos aqui, nós estamos aqui. Então, esta mulher que aqui está, simples, que está indo agora para uma outra vida, para um outro plano, não morreu. E não é uma mulher comum, foi uma mulher que
lutadora, que pecadora, que todos vós sois pecadores, mas só que uma pessoa que lutou muito na vida, e que eu tenho por ela uma recordação a mais bela possível, que foi nesse período que eu lhes falei. E quem estiver aqui, se alguns me conheceram no passado, esse é um segredo que lhes falei, que guardei comigo, porque eu não podia falar para ninguém. Quando a parede do quarto em que eu dormia lá no Bom Retiro, aí em Blumenau, no bairro do Bom Retiro, eu saía a parede do quarto, eu via seres humanos rastejando sobre seus próprios intestinos, seus membros, eu via o gemido, a agonia que espera pela humanidade nos dias que estão para vir. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, a morte não existe. Ela não morreu, apenas descansou, precisava descansar. Era hora de descansar. E ela descansou, e vou pedir ao Pai, como disse o Dependente Credo, pedir ao Pai que a receba com amor. E que abençoe todos que porventura compreendam minhas palavras. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos olhos temíveis, tudo descobre, tudo vem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, e conceda-lhe, ó Pai Santo, a graça de recebê-la na tua paz da eternidade, que tem toda a minha parte. Porque você não vem aqui um pouco, você daqui, fica aqui um pouco perto dela, vem aqui, vem aqui. Ah, isso, pronto, fica um pouco aí perto dela. Então, veio, filme, fotografa eles aí, são de família. Todos conheceram no momento de dor. Pronto. Agora, se de acordo com a vontade do Senhor, o horário chegou de proceder com a condução do corpo dela para o enterro. Era bom lembrar uma coisa para todos vós que me ouvis, que a morte não existe, e que todos nós devemos sempre estar conscientes que a Mãe Terra, a nossa mãe, a nossa querida Mãe Terra, pacientemente espera os filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Todos nós teremos que voltar a nos encontrar com a nossa querida Mãe Terra, conforme o Pai Celeste disse: tu és pó, do pó que foste tomado, ao pó retornarás. Todos nós. Ela apenas é uma que saindo agora. É um conjunto de células que cobre esse corpo, que um dia tudo se tornará pó. De onde viemos, voltaremos todos nós. Agora tenho toda a minha paz. Acompanharei ela até lá, na sepultura.
Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, e conceda-lhe, ó Pai Santo, a paz eterna. Receba-o no teu aconchego, Pai Santo, juntando-se aos espíritos de luz que haverão de cumprir até a reencarnação. Tenham todos caminho em paz. Auf Wiedersehen, mein lieber Mut. Bom, pessoal, agora exibiremos um vídeo onde Henri Cristo, já aqui na sede da Soucha em Brasília, nos explicou sobre destino, vida e morte. E para os internautas recém-chegados, finalizaremos novamente com o funeral. Até sempre. Bem, meus filhos, quando uma coisa está predestinada, decidida pelo Altíssimo, pelo cosmos, uma coisa que já é uma ideia, um plano, um projeto idealizado pelo Supremo Criador, ninguém, nem todos os exércitos do mundo reunidos conseguirão ou conseguiriam impedir a concretização. Eu tenho testemunhado isso no transcorrer dos anos. Na minha longa caminhada sobre a Terra, na minha longa vida pública de mais de 40 anos. Então, às vezes, até eu fui atingido, atropelado pelas interferências externas, quando eu não prestei bem atenção nas inúmeras veredas, as inúmeras nuances que existem para chegar à reta final. Na minha infância, hoje é um dia diferente para mim. Sábado hoje, tudo que eu falar aqui para mim é diferente. E para os que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir e me assimilar, que eu vou falar sobre a predestinação e sobre o destino, e vou expor a minha realidade da forma mais sintética possível, para que compreendam. Vou tentar discorrer, e vamos a ver se o Senhor, meu Pai, permite, me concede esta graça. Quando alguém tem que nascer, o que eu vou falar também tem a ver comigo, que está predestinado a nascer. Uma mulher fica grávida, mesmo sem ter relações carnais com o homem. E nem sempre por obra do Divino Espírito Santo, nem sempre. Eu sei de história de moças virgens que ficaram grávidas por tomar banho numa água que elas não sabiam já utilizar. Os cientistas que porventura venham me ouvir compreenderão o significado disso. Eu sei de casos em que algum ser era para vir ao mundo e que todos os obstáculos, todos os impedimentos que lhe foram impostos foram sobrepujados e o indivíduo, o ser humano, para o bem ou para o mal, nasceu, veio ao mundo. Agora, eu tenho experiência pessoal no meu corpo.
eu vou expor, porque agora que eu vou poder expor, inclusive, a cerimônia fúnebre que eu participei em Dayal, cerimônia fúnebre que participei dia 15 lá, porque para mim o tempo não conta, quero que saibam também, que compreendam isto, se possível, que para mim, um século, um milênio, é uma gota de água no oceano. Ou seja, para mim, não faz nem um segundo que fui crucificado. Queria que todos compreendessem também isso. Por causa disso que eu não me detenho muito em calendário, em data. Só aquelas coisas que atingiram bastante o meu corpo, como o começo da minha vida pública, as experiências que tive durante esses mais de 40 anos aqui na Terra, na minha atual existência terrenal. Mas voltando. Então, quando chegou a minha hora de reencarnar, de renascer, que estava prevista há milênios, ninguém pode impedir. Um dia será escrito um livro onde contar-se-á detalhadamente até o momento da fecundação. Até isso foi me relatado. Até a minha circuncisão também. Que ninguém pode imaginar, porque eu mesmo não sabia até o dia do jejum de Santiago do Chile, porque eu era diferente, que eu fui circuncidado. Então daí tudo será esclarecido no dia certo, na hora certa. No momento eu só quero explicar que eu vim ao mundo contra a vontade da maioria e que já quando eu vim ao mundo, os que viram eu vir ao mundo, ouviram a parturiente dizer: tira esse bicho feio de perto de mim. Porque tinha que se cumprir o que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. E até mesmo a parturiente, a genitora, que queria uma filha mulher e não conseguiu, não gostou da minha vinda, até porque eu não tinha nem um fio de cabelo, eu era careca quando nasci. Então um bicho feio aos olhos de quem não está preparado para ver. Aí depois, claro que o dia que eu me encontrei com ela, e que a cunhada dela me relatou isto, e que daí eu falei para ela, ela chorou, esperneou, e disse: onde é que se viu? Se até uma mãe desnaturada dá boas-vindas ao filho. Pois é, mas acontece que tinha se cumprido o que está previsto de mim, eu disse para ela. Não estou falando isso para te magoar, para te entristecer, e sim só para saber que eu sei por que disseste isso. Compreendi. Muito bem. Depois cresci, fui educado, criado num ambiente católico, comi hóstia, tomei a primeira comunhão sem saber que era judeu. Até porque, se meu pai tivesse me revelado minha condição, não teria passado pelo ritual hidrolátrico da igreja proscrita, não teria me ajoelhado diante da estátua, jamais. Eu tinha que passar por tudo isso para compreender os que adoram estátuas, para compreender por que eles são levados a fazer essas coisas. E só no jejum em Santiago do Chile, em 79, que aí eu tive a revelação de minha identidade. Antes disso, primeiro eu rompi com a igreja na qual eu fui evangelizado, onde eu tomei minha primeira comunhão. Rompi já ainda na primeira infância. Rompi e me tornei ateu, porque eu comecei a ver que esse Deus que eles apregoavam era falso, que não existe esse Deus. Desde quando que um Deus pode ter mãe? Aí comecei a compreender que não era verdadeiro. E daí por isso me tornei ateu. Ouvindo, não obstante, sempre uma voz poderosa que falava no interior da minha cabeça e que também me instruía que eu não podia conversar com ninguém sobre o conteúdo de suas palavras. E às vezes que não obedecia esta voz, senti dores lancinantes na minha cabeça. Então vi que tinha que obedecer. E jamais pude falar para qualquer pessoa da minha realidade, do porquê que eu era triste, e porquê que eu tinha que peregrinar. Primeira vez que eu pude falar em público sobre isso, com clareza, foi no velório, na cerimônia fúnebre, que fui ministrar, por ocasião de que eu devolvi a minha mãe em terra,
aquela mulher que me criou, que me amamentou, e que ela também não sabia a minha verdadeira origem. Que quando a parteira me entregou para ela, não disse. A parteira também não sabia. Segundo ela me falou que era uma mulher de bastante idade. Não disse. A parteira também não sabia quem eu era. Por que eu era. Muito bem. Depois, com 3 anos de idade, com 3 anos de escola, estudei 3 anos na escola, e tive que sair da escola, sim, para ajudar a carregar água, porque esta mulher, a providência divina, queria que eu conhecesse o que é a fome, o que é as dificuldades econômicas. Essa mulher, que foi demitida da fábrica quando era operária, teve que lavar roupa para pagar o aluguel e o armazém onde comprava no caderninho. E eu tive que ajudar a lavar roupa, porque era muita roupa. Era roupa de um porteiro de cinema, era roupa de um viajante, e tinha que levar tudo engomadinhas, tudo engomadinho, direitinho, aqueles sacos e sacos de roupa suja, e eu tinha que ir, inclusive naquele tempo, não faça esse aparelho moderno de hoje, eu tinha que ir lá no coador, regar a roupa, que às vezes tinha algum ferrugem, tinha que botar limão e sal para tirar o ferrugem, eu tinha que ir lá regar a roupa que ela lavava, porque o cliente não permitia que viesse nada fora do lugar. Era tudo perfeito, senão não tinha os proventos. E essa mulher, então um mês ela pagava o armazém do José de Souza, que tinha o caderno lá. No outro mês ela pagava o aluguel, e daí tinha que comprar no armazém do Alvin Mantal, que era no outro lado da rua. Aí quando tem nada pagado aí, porque lavando roupa, meus filhos, não é assim não. Para pagar comida para uma família de 2, 3, 5 membros, depois que o marido dela, pela divina providência, repito, foi acometido de um acidente, caiu dentro de um tanque de química quando ele estava no costume de curtir couro e ficou tuberculoso. E a previdência desse nosso país, obviamente, não cumpriu seus encargos. E até que o Pai Celeste, eu agradeço ao meu Pai todo o sofrimento que eu tenho aqui na Terra. Agradeço a Ele às vezes que fui preso por equívoco, porque tudo isso fez parte da forja que Ele me colocou para eu ter serenidade na hora de cumprir minha missão. E conhecimento, porque senão como é que eu conheceria se eu não soubesse, se eu tivesse logo de criança, bem nascido, em colégio pago, como é que eu ia saber como é que são os pobres, como é que vivem os humildes, quais são as penúrias que eles têm que passar para sobreviver? Como é que eu ia saber? E meu pai disse que eu tinha que adquirir conhecimento empírico, porque quando eu cheguei em Santiago do Chile, eu questionei o Senhor, por que tudo isso? Por que eu passei por tudo isso? Humildemente, mas questionei. Ele explicou que primeiro que eu tinha que ser rejeitado por minha geração. E quando eu começasse a falar certas coisas contundentes, se eu não tivesse passado por bastante sofrimento, eu não teria autoridade para falar e nem tampouco autoridade para resistir às conspirações que engendrariam contra mim. Porque os donos das religiões jamais me deram boas-vindas. Hoje eu compreendo tranquilamente. Compreendo por que eu disse há 2000 anos: orai e vigiai que ninguém vos engane. Falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Está em Mateus 24, versículos 5 a 24. Hoje eu entendo por que falei isso. Porque os falsos cristos, os falsos profetas tinham que vir para alimentar os espegos, os que não raciocinam, os seres que se contentam em comer em qualquer lugar. E daí, por isso que eu disse também a 2000 anos,
Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque quem chama sou eu quando vou na mídia, em qualquer mídia. E quem escolhe é meu Pai. E como Ele escolhe? Quando Ele revela a minha identidade aos pobres de espíritos, aos seres humanos de coração puro, aos descontentes, aos que amam, esperam e servem a justiça. Ele então mostra para estes quem sou, e então eles se tornam aguerridos seguidores meus, beneméritos do reino de meu Pai, e também alguns se tornam discípulos. Aqueles que podem, que nem todos podem. Nem todos podem continuar discípulos. Porque tudo tem seu tempo. É uma predestinação, uma coisa calculada pelo Altíssimo. E quando chega a hora do término de uma missão, de uma coisa que chegou ao ponto, chegou. Assim como chegou a hora do Filho do Homem, quando chegar a hora do Filho do Homem, nem todos os exércitos do mundo unidos conseguiram me impedir de cumprir o que está previsto sobre mim há milênios. Está escrito lá no Apocalipse 1, versículo 14, que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Por isso eu compreendo que ainda agora as vendas continuam nos olhos, e agradeço ao meu Pai que Ele mantém as vendas nos olhos daqueles que não merecem ver. Eu agradeço a Ele. Porque imagina só eu ter uma multidão de fanáticos aí do lado de fora. Porque os meus filhos não são fanáticos. Meus filhos são pessoas, aqueles a quem Deus revela quem sou, que adquirem uma alegria interior, uma serenidade, uma confiança, uma certeza, que não precisam ficar gritando por aí que eu sou Cristo. E se alegram em seus corações. Não precisam sair por aí também querendo que outros creiam em mim, que outros saibam. Que junto com a revelação, eles também recebem a instrução, a informação, que muitos olharão e poucos verão. Aí compreendereis por que eu disse há 2000 anos, que antes do dia do Senhor, antes do dia do Filho do Homem, Lucas 17, versículo 25 a 35, convém que ele padeça muito e seja rejeitado por sua geração. Aí tem gente que diz, isso já aconteceu, já foi até crucificado. Mas lá na sequência do mesmo texto está escrito, assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar, que são esses dias atuais. Então os que não podem ver, comem, bebem, casam, fazem tudo o que querem fazer, e vêm pela mídia, e quando me vêm riem, me debocham, faz parte. Hoje em dia, como disse um ex-assessor meu lá em Curitiba agora, recentemente, eu já não dou mais murro em ponta de faca. Antigamente eu ficava muito ofendido. Mas hoje em dia eu compreendo a miséria espiritual em que vivem aqueles que não podem ver quem sou. Compreendo. Nem sequer conhecem meu Pai, nem sabem que Ele existe. E se creem, têm dúvidas. Só aqueles que meu Pai revela, aqueles que Ele abre os olhos para ver quem sou, é que passam a começar uma nova vida, começam a compreender a minha realidade. E a realidade do planeta Terra. Então, agora eu vou entrar para a parte da gestação. Porque até aqui eu falei do destino, dentro do que é possível, porque esse assunto eu podia falar uma semana, um mês, um ano, e não termina o assunto. Tanto no que concerne a minha condição, como também no que concerne a condição da humanidade. Mas eu estou preparando para os meus filhos, porque hoje, no programa de hoje, vai ter que ser explicado certas coisas. Eu vou expor para quem quiser ver hoje a cerimônia fúnebre que eu tive que reger lá na minha pequenina aldeia, que hoje até tem status de cidade, chamada Lindael, que eu chamo, que era minha pequenina aldeia carinhosamente, porque eu andava de carroça lá, quando nasci. Não tinha calçamento. Tem umas histórias pitorescas que um dia eu vou até botar nesse mesmo horário que eu tenho disponível, para conhecerem as coisas que aconteciam lá em Dayal nos anos 40, nos anos 50. Interessante, meus filhos.
Mas voltando agora ao processo da gestação. Quando alguém tem que nascer, prestar bem atenção, que uma mulher pode pensar, e até os médicos às vezes se equivocam pensando que eles podem decidir o dia e a hora de uma pessoa nascer. Muitos até pensam que decidiram. Pensam. Cortam a barriga da mulher, tiram o feto lá de dentro. Eu decidi a hora de nascer daquela criança. Nem isso é eles que dizem. Se eles decidissem por conta própria, a hora que eles iam fazer uma cesariana, não iria dar certo. Quando eles conseguem fazer cesariana a contento, é porque a mão da divina providência os apoiou, os protegeu, os apagou. Se não surge problema, falta energia elétrica, dá uma tempestade, terremoto, hospitais estão sendo invadidos por água, ultimamente eu vejo pela mídia. Então tudo depende sim da divina providência. Tudo. Só que poucos podem compreender isso. Nada acontece na Terra, absolutamente nada, sem o consentimento do Supremo Criador, Deus, meu Pai, o único Senhor do Universo, o infinito. Nada. Então vamos adiante. A mulher ficou grávida, ela foi fecundada. O óvulo foi fecundado. E o espermatozoide, casando-se com o óvulo, gerou o embrião. Dá para provocar um aborto? Acabou tudo. O embrião vai crescendo dentro da bacia de água da mulher, dentro daquela bolsa de água. Dá mais tempo, passou um mês, dá para provocar um aborto. Acabou tudo. Passa mais um mês, dá também. Passa mais algum mês e vai. Mas só que tem um detalhe. Só pode, por isso que tem essas bestas abatinadas, esses idiotas que ficam achando que podem decidir o destino das pessoas, mal sabem eles, quando gritam que aborto é crime, mata crime, nada disso. O aborto é a interrupção da gestação, nada mais que isso. Isso é possível quando a divina providência permite. Isso é possível quando Deus permite, quando Ele, das alturas de sua inefabilidade, considerou necessário. Senão não tem quem possa. Não tem. Já aconteceu casos assim de o médico arrancar um feto dentro da barriga da mulher e dizer, estás livre. E depois tinha um outro lá e ele veio nascer. Não adianta. Aí era para nascer só um. Também tem um caso que eu conheço, que aconteceu em Belém do Pará com um filho meu, que eram 3 fetos, 2 não vingaram e um veio ao mundo assim, com 5 meses e meio, e está aqui, ó, é meu filho que vive e serve o Senhor. Olha, é um herói, um sobrevivente, se livrou dos outros 2, quer dizer, se livrou não, saíram, os outros não quiseram vir. E eu falo ironizar, não é que se livrou. Eu também até posso, meu pai disse que eu até posso ironizar com coisas que aparentemente são só de chorar. Não é bem assim. Eu celebro a vida, eu celebrei a vida ao colocar o corpo daquela que me criou na sepultura. Vocês vão ver depois, vai ser exposto o filme desse momento. Mas voltando, então o feto está lá dentro da barriga, dentro da bolsa, e cresceu. Não conseguiram abortar. Às vezes a mulher chegou a marcar uma cita, ou melhor, um encontro com o ginecologista, ou viajou daqui para outro país onde o aborto é legalizado. Chegou lá, pagou passagem, marcou, pediu visto. Estados Unidos, na Europa tem vários países, Portugal, Itália, Espanha, o aborto é normal, é legal. Então viajou para lá e chegando lá na última hora, ela tem um sonho que diz no sonho que ela não devia fazer isso, que ela, pronto, ela volta para cá, gastou, fez uma viagem de turismo, volta e não faz o aborto. Às vezes chega lá, na hora que ela está lá, já com as pernas colocada na posição de abortar, o ginecologista está paramentado, tudo. Entram os bandidos dentro da sala de ginecologia, uns pegam o médico e tiram ele de lá à força, e outros já pegam a parturiente e levam para, digamos que ela tem uma situação econômica
interessante, levam para um cativeiro e a criança nasce lá no cativeiro. Tudo isso é possível. Todos os impedimentos e todas as liberdades são possíveis, desde que a divina providência permita. Tudo depende da divina providência. Tudo. Em programas anteriores me perguntaram sobre os judeus na Alemanha, porque o que eu achava, e eu expliquei que alguns se escaparam da morte, porque a divina providência os acolheu. Mas isso é uma outra história, só que ainda vamos voltar agora para o ventre da mulher. Vamos lá para dentro da bacia, bolsa de água, a criança já está com 7 meses, o feto ainda não é criança, porque ainda não tem o status de criança, porque ainda não é passível de sobreviver sozinha, ela se mexe e tudo, mas com as energias da gestante. Ela se movimenta na barriga, ela corresponde aos impulsos do cérebro da gestante, do espírito da gestante, que é quem governa aquele corpo, digamos assim, com outro corpo em formação. É quando ela aspira o primeiro hálito de ar vivificado, que ela passa a ter o status de criança, porque ela poderá daí para frente ser independente da gestante criada. Temos que jogam pela janela, outros jogam no rio, e ainda assim a criança sobrevive, porque daí já é independente da gestante. Quando a mulher joga o filho pela janela, joga numa lagoa, ou joga até no lixo, como já vi pela televisão, está provando, coitada, ela fez isso num ato de desespero, porque o governo, o país, as leis não regulamentam o aborto para ela poder fazer uma coisa normal como nos países civilizados. Porque afinal de contas era uma gravidez indesejada, uma gravidez indesejada, ela não tinha recursos pecuniários para criar, e era num momento de desespero. É horrível isso. Eu tenho sofrido muito por elas. Quando vejo as mulheres fazerem isto, eu fico com muita pena delas. É delas sim, porque elas pagam muito mais caro do que o feto que abortaram ou da criança que jogaram pela janela. E quem raciocina verticalmente sabe disso. Quem raciocina não da forma rastejante que os répteis, sabe disso sim. Sabe que a parturiente, ela sofreu antes de ficar grávida, às vezes foi estuprada, sofreu durante a gravidez e sofreu a praticar aquele gesto extremo. Enganada pelos espíritos das trevas, de que ninguém ia saber, etc. Depois fica lá, coitada, num cárcere, cumprindo alguns anos de prisão, ainda sendo humilhada e achincalhada pelos próprios parentes. Bom, então o que acontece? Quando a gestante, quando o feto chegou na reta final, chegou o dia que não passou pelo ginecologista, pelo médico que faz a cesariana, ele chegou à reta final, chegou o dia e a hora que então na natureza, a mãe natureza decidiu que ele tinha que sair de lá. Chegou aquele dia, aquela hora, não importa onde ela esteja gestante. Ela pode estar dentro de um táxi, pode estar dentro de um carro da polícia, que ela chama a polícia para levar ela para o hospital. Ela pode ter ido a pé, e a criança cai com a cabeça no chão, como eu já vi pela televisão. E outras dentro do táxi, o policial, o táxi vira parteiro, o policial vira parteiro. Porque chegou a hora, meus filhos, quando chegou a hora de algo se concretizar, algo que está programado pela mãe natureza, não existe juiz federal, não existe autoridade, não existem legisladores que possam impedir de se cumprir o destino de alguém que está com a hora marcada. É inevitável. Todos os obstáculos que poderiam se apresentar serão removidos e a criança sai de dentro da barriga da mulher e vem ao mundo chorando num berço de ouro, de acordo com o karma de cada um, meus filhos. O karma, a lei do karma é uma lei eterna. A lei da reencarnação e a do karma são uma só. Uma está atrelada à outra. Renascimento físico, eu já falei para o Nicodemos há 2000 anos que ele tinha que renascer. Ele disse, eu por acaso vou entrar no ventre da minha mãe, eu já velho? Quem não renascer não pode conhecer o reino de Deus. E também diz que o João Batista era o Elias renascido, reencarnado, porque naquele tempo, meus filhos, o termo reencarnação inexistia, não existia.
Por este motivo que eu não pude dizer que reencarnar. O que quer dizer reencarnar, meus filhos? Reencarnar é coisa de espíritas, de esoteristas? Não, meus filhos. Reencarnar é um termo moderno que explicitado é retornar à carne. O espírito volta para a carne e renascer é a mesma coisa. E desencarnar é sair da carne, voltar a carne para a mãe terra ou para o incineratório, e o espírito, a alma, se não pecou muito, se não tem muito peso de pecado sobre ele sobe para o Pai, porque afinal de contas lá em cima não tem um lixão para receber sujeira. Só sobe para lá quem tem o espírito leve, quem passou no sono do justo o passamento. Aqueles que não devem conta de purgar aqui na terra os seus pecados, claro que ficam aqui com o status comum e corrente de alma penada. Eles adquirem esse status então. E ficam à esperança, esperando algum incauto para eles incorporar. Os bares estão cheios disso. Não quero dizer, mas estão lá de plantão. Cai quem quer. As igrejas estão cheias de almas penadas, esperando que alguém venha lá por curiosidade para se acoplar. E a pessoa chega em cada muda de comportamento. Às vezes se encheu a cara num bar, volta para casa e bate na mulher, quebra os móveis, aí a polícia vem, é chamada, e aquelas coisas todas. E ninguém percebe que apenas o morador da casa não é mais o mesmo. Que alguém veio, ele virou cavalgadura e um espírito obsessor se apossou dele, e aí vai. Esse assunto é muito longo, mas por que eu falei tudo isso? Porque eu queria dizer, meus filhos, que assim como a parturiente não pode impedir o nascimento, e se ela pudesse ela impediria sim, do feto, ela tentou de todas as formas e não pode, quando a mãe natureza não permite, assim também quando chegar a hora do Filho do Homem, nem todos os exércitos do mundo reunidos, nem todos os donos de igreja reunidos, nem todos os cardeais, bispos, padrecos do mundo inteiro reunidos poderão impedir o aparecimento do Filho do Homem no cenário mundial. A humanidade toda terá que me ver, porque está previsto sobre mim que eu vinha para toda a humanidade ver. É uma coisa que está prevista há mais de 2000 anos. Em todo o planeta Terra não existe ninguém que enfrentou o poder judiciário como eu enfrentei e sobrepujou todas as corrupções, todas as coisas erradas para chegar lá em cima no Grande Tribunal e obter de lá, sem conhecer os desembargadores, o reconhecimento oficial da identidade. Os que se dizem cristos, estão todos fugindo da polícia. E eu tenho a minha relação com a polícia a mais amistosa possível. Em 2 continentes. E aqui no Brasil, o Poder Judiciário finalmente, no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, reconheceu que meu nome é Henri Cristo e expediu um venerando acórdão determinando que meu nome é Henri Cristo em todos os meus documentos. Só queria concluir com isso, depois quem quiser que pesquise, investigue. Eu sei que esse programa de televisão, que estou agora pela web, não tem grande número de ouvintes. E é até bom que seja assim por enquanto. Porque pelo menos os que estão ali podem pensar, raciocinar. Podem meditar. Imagina se tivesse milhões de ouvintes, também teriam milhões de fanáticos já me tirando o direito de ensinar aqueles que precisam aprender. Assim não. Fazem perguntas, eu respondo e vou esclarecendo cada um de acordo com a necessidade. Aí me dizem, mas por que o senhor não fica mais que 1 hora? Porque que tem homeopaticamente os ensinamentos. Não posso ficar 3, 4 horas num programa. Aí nem todos podem assistir, assim só assiste quem quer. 1 hora por dia e não se fala mais nisso. Por cada sábado às 9 horas da noite. Das 9 às 10. Às vezes o Cuco avisa que chegou a hora e mesmo assim ele fica alguns minutos mais para concluir uma pergunta.
Mas é assim que o Senhor determinou e assim será. Bem, então todos já escutaram, eu já expliquei para todos que me ouvem, que quando chegou a hora, ninguém pode impedir. Ninguém nem nada. Assim como a eclosão nuclear, agora vocês veem pela mídia mundial, líderes de chefe de Estado, discutindo uns com os outros, um ameaçando que eu vou criar uma bomba atômica, eu vou explodir para cá, outro ameaça de lá, isso vai indo, vai indo. O Saddam Hussein já foi até eliminado, que pensavam que ele estava numa bomba atômica, e assim por diante. Tem várias bombas atômicas armazenadas. A Índia tem, Paquistão tem, a Coreia tem, Israel tem, os Estados Unidos tem, a França tem. Só que a bomba que vai explodir, que vai ser detonada quando chegar a hora dela, ainda não está feita. Ela está em... Por isso que tem todo esse zoom, esse guerra, rumor de guerra, porque ainda por enquanto, aqueles que estão predestinados, que já está previsto que serão os detonadores, estão lutando. E eu não tenho pressa nenhuma. Vocês têm pressa? Vocês têm? Alguém tem pressa? Não. Eu não tenho pressa. Mas sei que na hora certa será inevitável. Quando chegar aquela hora, ninguém poderá evitar. É inevitável. Nem todos os governantes do mundo, nem todos os exércitos do mundo reunidos conseguirão impedir daquilo acontecer. Porque está previsto. E sabe por quê também? Porque não quererão impedir. Mentirão na mídia, dirão que não, atitudes protelatórias. Mas quando chegar a hora da eclosão nuclear, será inevitável. Inevitável. Meus filhos, não tem lugar melhor do mundo para se decifrar o mistério da vida e da morte, para se ter certeza que a morte não existe, do que num cemitério, mas precisamente diante de um cadáver. Quando você estiver diante de um cadáver livre da viseira, você olhará para o cadáver, principalmente um cadáver que você conheceu falando, andando. Deve você ter a certeza que a morte não existe. A exemplo desse cadáver que eu vou expor, vai ser exposto, que fui lá devolver para minha mãe, minha queridíssima mãe Vera, que unicamente obedece ao meu pai. A ninguém mais ela obedece. Somente Ele, que é o Senhor do Universo. Então a morte, ela é apenas o começo de uma nova vida. Eu tenho explicado isso, minha literatura está repleta de explicações, que a gente cresce, nasce, cresce, e quando chega um momento que está na hora da gente abandonar o corpo, e quiserem compreender melhor a morte, a grandiosidade da morte, e a beleza da vida que renasce em cada morte. Então visitem um cemitério, mas de preferência quando tem um cadáver exposto, de preferência quando tem um cadáver que vocês conheciam, que vocês viam falar, rir, chorar, comer. Então lá percebereis que aquela pessoa, por isso que o povo ignorante chora naquela hora. As pessoas que ignoram os mistérios da lei de Deus, os mistérios da divina providência, choram. Choram, quando chega na hora, choram. Claro que alguns choram de saudade, mas outros choram porque acreditaram que a pessoa morreu. Ela não morreu. O corpo morreu. Eu vou fazer um paralelo, traçar um paralelo, já que me pediram para falar sobre isso agora, traçar um paralelo. Quem quiser também pode visitar um grande estacionamento de ferro velho, onde tem milhares de carros. Então, lá também dá para ver a beleza da vida. Aí você vê o veículo lá, os veículos, você pode, se tiver tempo para raciocinar um pouco, imaginar aquele carro lá, onde casais estiveram lá namorando, um se conhecer dentro daquele carro. E tiveram seu primeiro love lá dentro do carro. Então o carro está lá, abandonado, pneu furado, motor nem funciona mais. Por quê? Porque o carro morreu? Não, porque o dono do carro abandonou. O carro já estava morto sempre foi morto.
Quem dava vida para o carro, quem dirigia, trocava de marcha, apertava o acelerador, freava, era o dono do carro. E o dia que ele enjoa do carro, ele pega e joga lá no ferro velho, vende por uma bagatela e vai embora. E compra um novo. Assim também, usais vossos corpos, comeis, andais, visitais amigos, trabalhais, estudais. E quando o vosso corpo ficou velho, existe um cálculo, um tempo. Né? Tem países que a pessoa dura 120 anos ainda. Na Ucrânia, por exemplo, no Japão. Mas, em regra geral, não passa de 100. Então, que daí teu corpo está cansado, já sobe essas escadas com mais dificuldade, já andas com mais dificuldade, mais devagar. E já até para comer tens que pensar bem o que vais comer. Já não queres mais saber de vícios, de festas, nada. Teu caminhar é mais lento. Igual o carro velho, que já o motor não tem mais aquela vitalidade do início. Então, no caso, tu abandona o teu carro no estacionamento, no ferro velho, e o teu corpo, o que tu fazes dele? Alguém devolve o caminho inteiro ou coloca no incinerador. Mas tu não. Tu queres um carro novo, um corpo novo. Aí, no caso dos veículos metálicos, tu compra um novo. No caso do teu corpo físico, tu não pode decidir quando vais comprar um corpo novo, nem há dinheiro no mundo que compre. Então tu tens que esperar a divina providência. Tens que esperar a tua hora. Esperar, tu vai, abandona o teu corpo velho e vais ficar, se mereces, vais para cima. Se não, tu vais esperar aqui até poder reencarnar e cumprir teu karma, pagar os teus débitos. Então, esse assunto volto a abordar. Agora, por hoje, eu não vou mais falar sobre isso. Quem quiser que me pergunte, pode me perguntar na net. Eu respondo, mas tenho mais de 300 perguntas escritas, respondidas na internet e respondo quando ver. Quem quiser também pode ir lá. Eu falo sobre o aborto, sobre a morte, sobre a vida. Tem uma parábola lá intitulada O Veículo Cela. Tem outra intitulada O Veículo Particular, que concerne o sexo. E tem outra intitulada O Veículo Sagrado. Que pesquisem, estudos, como tem alguns que estão fazendo. Tem pessoas lá em Angola, na África do Sul, que está na África, que estão estudando a minha entrevista. E estão dizendo que tem um que diz para mim assim agora: eu estou como Nicodemos, eu estudo de noite escondido, li toda a tua entrevista, eu não quero que minha família saiba que estou estudando. Igual que Nicodemos, não quero ameaça na minha posição social. Pronto. Outros estão estudando inglês, também tem inglês na minha página, cada vez vai sendo acrescentado mais o que é necessário em inglês, e as respostas também podem, quando é necessário em inglês, não tem problema. Ninguém pode impedir a luminosa estrela de meu Pai de clarear toda a dimensão terrestre. Eu sou apenas, olha esse pássaro cantando lindo, né? Eu sou apenas o emissário dele, o enviado dele. E é nessa condição que vou invocá-lo e pedir uma bênção para todos que me ouvem, aqui e lá. E a vida continua. Mas não deixem de prestar muita atenção no filmezinho que concernente ao sepultamento daquela mulher que cuidou de mim nos meus primeiros anos de vida. Vejam como é interessante, presta bem atenção no que eu falei lá perto do cadáver dela. Olhando para ela e olhando para os que estavam ali, que se julgam meus parentes, né? Que até então, é claro, eles pensam nos parentes. E são sim meus parentes, todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E até que eu vi eles se acercarem de mim e pedirem. Teve um que até me pediu a bênção. Não me pediu orando. Me disseram recentemente, que biologicamente ele se considera meu parente. E esse é meu parente porque ele pediu a bênção. Né?
A Rita também me pediu a bênção. Eu pedi ao pai a bênção, sim, para suportar tudo. Ela se ajoelhou e pediu uma bênção também, né? Para poder suportar esse momento que para ela que cuidou da genitora dela até, né? Então, e aí os que estavam lá, eu pedi uma bênção para todos. Então, se receberam ou não, dependendo do receptáculo, dependendo da capacidade espiritual de receber a luz. Que as trevas e a luz são igual o óleo e a água. Não depende de mim. Independente de crença, independente de princípio filosófico e religioso, eu estou aqui para olhar uma última vez para o rosto da mulher que me criou, que me amamentou, que esteve comigo nos momentos mais difíceis, quando em 1953, 54, 55, as paredes do quarto em que eu dormia desapareciam e eu via o caos que nos espera e eu chorava inconsolável ao ver o resultado da explosão nuclear. E ela me aconchegava, me trazia no colo dela e colocava a minha cabeça no meio do colo dela e dizia: nós estamos aqui, nós estamos aqui. Então esta mulher que aqui está, simples, que está indo agora para uma outra vida, para um outro plano, não morreu. E não é uma mulher comum, foi uma mulher lutadora, que pecadora, e todos vós sois pecadores, mas só que uma pessoa que lutou muito na vida, e que eu tenho por ela uma recordação a mais bela possível, que foi nesse período que eu lhes falei. E quem estiver aqui, se alguns me conheceram no passado, esse é um segredo que eu lhes falei, que guardei comigo, porque eu não podia falar para ninguém. Quando a parede do quarto em que eu dormia lá no Bom Retiro, aí em Blumenau, no bairro do Bom Retiro, eu saía a parede do quarto e eu via seres humanos rastejando sobre seus próprios intestinos, seus membros. Eu via o gemido, agonia que espera pela humanidade nos dias que estão para vir. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir: a morte não existe. Ela não morreu, apenas descansou, precisava descansar. Era hora de descansar. E ela descansou, e vou pedir ao Pai, como eu disse, dependendo do credo, pedir ao Pai que a receba com amor e que abençoe todos que porventura compreendam minhas palavras. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos olhos temíveis, tudo descobre, tudo vem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, e conceda-lhe, ó Pai Santo, a graça de recebê-la na tua paz da eternidade, que tem em toda a minha parte. Porque você não vem aqui um pouco, você aqui, fica aqui um pouco perto dela, vem aqui. Aí, pronto, fica um pouco perto dela. Vem, filma, fotografa eles aí, são as famílias. Todos conheceram no momento de dor. Agora, se de acordo com a vontade do Senhor, o horário chegou de proceder com a condução do corpo dela para a mãe terra. Era bom lembrarem uma coisa para todos vós que me ouvis, que a morte não existe, e que todos nós devemos sempre estar conscientes que a Mãe Terra, a nossa mãe, a nossa querida Mãe Terra, pacientemente espera os filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Todos nós teremos que voltar a nos encontrar com a nossa querida Mãe Terra, conforme o Pai Celeste disse: tu és pó, do pó que foste tomado, ao pó retornarás. Todos nós. Era apenas uma que saímos agora.
é um conjunto de células que cobre esse corpo, que um dia tudo se tornará pó. De onde viemos, voltaremos todos nós. Agora tenho toda a minha paz, acompanharei ela até lá, na sepultura. Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, e conceda-lhe, ó Pai Santo, a paz eterna. Receba-o no teu aconchego, Pai Santo, juntando-se aos espíritos de luz que haverão de conviver até a reencarnação. Tenham todos a minha paz. Auf Wiedersehen, mein lieber Mut. Pediu Pai. Ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos.
Até sábado e até sexta.